Minha opinião é de que essa crise no IBGE pode se tornar um tsunami que vai fazer a tal da crise do Pix parecer uma marolinha. Sabe por quê? O IBGE afeta uma série de coisas que a gente não percebe. Mas uma vez instalada a crise, ela pode se arrastar de uma maneira, principalmente na economia, que se torna incontornável para o governo. O presidente Lula fez uma escolha pessoal de botar um petista histórico, que também é professor de economia da Unicamp, à frente do IBGE, que é quem produz os dados sobre o Brasil. Na época, o pessoal do antagonista alertou, muita gente alertou, olha que isso aí não vai dar certo. Por quê? Porque ele já tinha uma passagem por outro instituto de pesquisas, o IPEA. E lá houve também uma rebelião de técnicos dizendo que ele era acusado de botar a mão lá, tentar mexer nas pesquisas por razões ideológicas. Colocaram no IBGE, é precisamente o que está acontecendo agora. Primeiro, servidores na diretoria de pesquisas, diretor adjunto de pesquisa, cabeça da diretoria de pesquisa, pediram demissão. Saíram fora. E agora, uma carta pública assinada por dezenas de servidores do IBGE, acusando ali uma série de problemas nessa gestão. E é uma gestão que, olha, tem umas coisas muito criativas, né? Já deu um bafafá danado aí o índice de desemprego, que quem está recebendo Bolsa Família não entrava como desempregado, um rolo no índice de desemprego, que se falou um tempão, um rolo danado já, ó, deu barulho pra caramba. Acho que a maior realização que o povo mesmo assim conhece, porque foi o que viralizou, né, do Márcio Postman no IBGE, é que ele mudou até o Mapamundi, gente. A hora que o homem mudou o Mapamundi, eu falei, gente, tá mudando o Mapamundi. Coitada das estatísticas, vai torturar esses números até os números falarem exatamente o que ele quer. Que o painho, o Lule, tá indo de vento em popa, que a picanha tá barata, que você vai tomar sua cervejinha, que o pobre vai voar de avião. Gente, eu fiquei com medo disso acontecer. E os técnicos do IBGE estão aí batendo pé. O próprio Márcio Postman chegou a dizer que os técnicos são muito sérios, que não aceitariam nada que fosse feito fora do padrão. Eu trouxe esse vídeo aqui no Narrativa, se vocês podem ver, volta aí que vocês vão ver. E é verdade que ele falou, os técnicos não aceitam mesmo, estão aí rebelados. Aí, o que eu tenho a ver com o IBGE? Tem nada a ver com o IBGE? Tem. E eu vou te falar sobre um ponto de vista específico. Quando o investidor internacional ou até um investidor nacional tem um governo ruim adiante, ele precifica. O que quer dizer isso? É uma coisa que você já ouviu muito falar e talvez não saiba o que se chama custo Brasil. Você já ouviu falar nisso? Custo Brasil. Olha, isso aqui devia custar tanto, mas tem o custo Brasil, que esses entulho todo de complicação de governo, vou colocar um X a mais. Só que para ele fazer essa conta, os dados precisam estar corretos. E é por isso que a gente tem o IBGE, que é uma instituição criada há 90 anos. Pensa em 90 anos, quantos presidentes já foram, tudo que já aconteceu no Brasil, e foi de esquerda, e foi de direita, e foi ditadura, e foi democracia, e foi não sei o quê, foi meio democracia, foi democradura. E o IBGE estava lá, firmão, técnico, só com os dados. Por quê? Porque, como diz o poeta, haja o que hajar, o investidor precifica desde que ele tenha os dados corretos. O que afugenta mesmo? Governo ruim afugenta investimento, afugenta empresa? Afugenta. Mas o que é aquela coisa que de jeito nenhum dá para ficar? É quando você não sabe os dados. Porque aí, assim, aí também pouco importa se tá bom ou se tá ruim, porque sem ter os dados, você não consegue calcular o que vai acontecer, você não tem nenhuma previsibilidade. E é precisamente esta desconfiança que está se abrindo agora com essa carta de servidores do IBGE, com a pedido de demissão de diretores. Todo mundo levantou a orelha e falou, pô, esse homem tá mexendo nas pesquisas. E aí vai ficar o debate se mexeu, se não mexeu, eles vão sair querendo calar todo mundo que tá falando o que eu tô falando, porque são autoritários mesmo. Já tava o próprio Márcio Postman falando que é inadmissível questionar o IBGE, tava aí nas mídias de censor de esquerda falando isso. Vão querer calar todo mundo, mas não conseguem calar a realidade. Quem vai investir no país tem de fazer conta, e essa conta depende da fidelidade desses dados.
A partir do momento que os próprios diretores e servidores do IBGE alertam que tem alguma coisa errada, isso pode se tornar um tsunami que não vai ter propaganda do governo Sidônio Micareta de Janja que tire essa pecha que vai ficar, porque aí a coisa é não em bate-boca de rede social, é em quem tem dinheiro. Essa crise do IBGE talvez seja a crise mais grave que o governo Lula passou até agora. E olha que ele cavou crise, hein? Opa, que esses aí são campeões de cavar uma crise.